Vocês que estão aqui, vocês podem fazer as suas perguntas anotando no papel, passam para mim. Tem um monte de gente que vai nos ajudar aí. E aproveitando agora para responder algumas ponderações e perguntas do pessoal de casa que está nos acompanhando. E me parece que veio perguntas do Brasil inteiro. Vamos começar com a professora Roberta Gestal. Por favor, pega o microfone. A pergunta vem do Augusto Simões, do Mato Grosso. Ele quer saber qual a sua opinião, Roberta, a respeito da venda de sêmen de touros que são apenas campeões de pista e acaba deixando a desejar em relação à avaliação genética. Pergunta do Augusto, Mato Grosso. Augusto, na verdade hoje todas as centrais elas estão preocupadas não só com a premiação desse animal em pista, mas elas estão preocupadas com o potencial genético desse animal também. Então, praticamente, eu vou responder até pela alta e pelo conhecimento que eu tenho das outras centrais, existe uma preocupação muito grande. Hoje, nenhum touro é contratado na central sem que ele tenha avaliação genética e que essa avaliação genética ela é discutida entre os técnicos da central. Então, na contratação, nós olhamos além da premiação, porque ele tem esse mercado, que é o mercado pista, mas também se esse animal tem potencial genético para ir adiante, para transmitir e para provocar o melhoramento no rebanho que ele for utilizado. Essa é uma preocupação. Agora, não há dúvida que hoje a demanda maior são por touros oriundos de programas de melhoramento. É essa hoje o que o mercado deseja, como foi apresentado pelo Argeu, como eu também apresentei. Hoje, a demanda maior é por touros que são oriundos de programas de melhoramento. E a genética aditiva, Argeu, ela aponta para ser uma das maiores, atualmente, né? Em breve, já uma das maiores vendedoras de sêmen do Brasil, de animais avaliados, né? A gente vem, segundo as estatísticas, nos últimos anos, entre os 3 maiores vendedores da raça Nelore. Se a gente pegar as projeções de venda desse ano de 2012, faz com que a gente imagine que a gente vai ocupar uma posição ainda mais destacada, né? Os números são muito promissores. Bom, para a Valciara Maffei, a pergunta é do Gilber Gouveia, ele é médico veterinário e produtor rural. Ele diz que cada característica tem a sua peculiaridade em relação a baixa, média e alta herdabilidade genética. Com relação ao temperamento, qual é? É de moderada a alta. A gente não deu tempo de mostrar na palestra, mas o que a gente bate na tecla é que a seleção para temperamento ela seja de forma objetiva. Por quê? Se um animal é manso numa fazenda, ele vai ser manso em outra. Quando a gente trabalha com características subjetivas, isso interfere a avaliação da pessoa que está avaliando o animal naquele momento, é muito grande. E para programa de melhoramento, acaba retardando o ganho devido a, não vou falar falhas, mas é devido à sensibilidade de avaliação entre uma pessoa e outra. Então, para temperamento, e no caso nosso, que a gente usa a reatividade animal, nós detectamos, que foi a minha dissertação, a tese de doutorado, que a herdabilidade para temperamento, no caso avaliado por meio da reatividade animal, é de 39%. É uma característica de alta, no caso aqui, de alta herdabilidade. Ou seja, aquilo de toda a movimentação que a gente observa no animal, nos 20 segundos que eles estão sendo avaliados, 39% vai ser herdado aos filhos. E uma coisa que a gente estava conversando com a Roberta, que ela queria até ter passado no slide, é isso. Se você pega um animal que tem DEP alta, para uma característica, considera uma vaca, vamos dizer, de avaliação 0, metade daquilo que o pai, da DEP do pai, vai ser passado aos filhos. Então, a gente considera que se você selecionar sério, você vai ter incrementos na primeira e na segunda geração, na terceira, você já vai observar quão grande foi o ganho que você teve para a seleção para animais mais mansos. Gostaria de deixar registrada aqui a presença da secretária de Estado de Agricultura e Abastecimento, Tereza Cristina. Obrigado à presença ao dia de campo. A doutora Roberta Gestal, a pergunta agora vem de Anápolis, Goiás, do Diego Costa Vilela. Ele pergunta se ele deve usar touros jovens de alto valor genético. Touros jovens. Diego, Anápolis. Diego, obrigada pela pergunta. Eu acho que eu respondi isso durante a minha palestra, né?
você deve utilizar. Hoje, o Argeu também apresentou na palestra dele o desafio que eles têm, que praticamente 2/3 do rebanho das matrizes serão acasaladas com touros jovens. Você pode ter certeza, Diego, escolha os touros jovens que melhor atendem a necessidade do seu rebanho e pisa firme. Vai que você vai ver a resposta lá na frente. Só que você tome cuidado que esses touros jovens sejam oriundos de programas comprometidos com o melhoramento. Que você tenha consistência genética por trás de tudo isso. Então, analisa pai, avô e bisavô, qual é o valor genético desses animais, qual que é o trabalho que essa fazenda que surgiu o touro vem realizando no rebanho deles. E pisa firme, pode ir em frente que você vai acelerar muito o seu trabalho. Bom, Argeu, o Jaime Eleutério, pecuarista, fazenda Bezerro Branco, Xinguara, Pará, ele disse que pergunta quando ele deve procurar touros com alta precocidade. Ele procura essa característica tanto para a carcaça, mas sem perder a questão do sexual. Ele pergunta se existem touros que trabalham bem esses 2 pontos com muita segurança. Carcaça, sexual, se existe um ponto de equilíbrio com segurança para achar o touro. Pergunta do Jaime, Xinguara, Pará. Existem, até porque são características que andam junto, né? Então, quando você está selecionando uma delas, a outra está caminhando ao lado. Por exemplo, as fêmeas jovens são as fêmeas que emprenham de maneira precocemente. São fêmeas ganhadoras de peso, que conseguem depositar gordura precocemente. Ela deposita gordura para produzir hormônios para entrar em cio. Ou seja, então, quando você está caminhando nas características de precocidade sexual, você também caminha nas características de acabamento. Hoje a gente tem animais identificados, produtores, tanto são líderes para precocidade sexual, como também são líderes para precocidade de acabamento. A gente acabou de citar aí o remanso noturno, que é um touro que é líder para precocidade sexual, para a idade ao primeiro parto, e também um touro dos líderes tanto para rendimento frigorífico como para acabamento. Ou seja, é isso que a gente busca e hoje essa genética já está disponível. Aproveita, Argeu, já responde ao pessoal que está aqui dentro mesmo do recinto, aqui na Fazenda Canaã. Vocês podem fazer essas perguntas como um colega fez aqui. O que você quer dizer com touro raçudo? Como avaliar isso com os critérios já estabelecidos? Misturando várias linhagens, não diminui as características genéticas? Pergunta aqui mesmo do recinto, Argeu. Não, pelo contrário, a gente precisa administrar com sanguinidade, né? E se a gente olhar o mercado como um todo, a gente precisa aumentar a produtividade dos animais, né? Eu sempre brinco, né, com uma piadinha que já está manjada para alguns, que é de 2 vizinhas, uma pediu o fio de arame para outra, né? Falou assim, você, vizinha, você pode me emprestar seu fio de arame para mim secar minha roupa? Ela falou, não posso porque eu tenho que secar a farinha. Falou, mas você vai secar a farinha num fio de arame? Ela falou, não, quando a gente não quer emprestar, qualquer desculpa serve. Então, a gente precisa entender isso, que primeiro vem a parte econômica, e se não tiver, está fora, né? Depois vem toda a parte fenotípica, né? A gente preserva as partes fenotípicas, mas nós precisamos ter o progresso econômico, senão a gente está fora do mercado. Bom, para Valciara agora, a pergunta vem do Paraná, Valciara, do Geraldo Scheide, Paraná. Em que e de qual forma o Growl Safe, coxo automático, né, pode auxiliar na seleção para temperamento do Geraldo Paraná? Coxo automático. No caso de rebanho leiteiro? Provavelmente, né? A pergunta não complementa, não. Fica um pouco difícil da gente responder, mas... Pelo sobrenome, deve ser da região de Castro. Até uma coisa que eu esqueci de falar na palestra, a Embrapa está desenvolvendo um trabalho bem extenso, envolvendo todas as unidades do Brasil,
e a gente entrou com um reateste para fazer a avaliação de temperamento por meio do reateste nas unidades da Embrapa. Então, acho que mês de maio eu estou indo para Bagé para fazer a primeira avaliação nos rebanhos lá da região. Bom, no caso de rebanho leiteiro, a gente, pela experiência que eu tenho, trabalhando com o Coronel Pacheco, na Embrapa de Coronel Pacheco com o GIR, a gente vê assim, que a seleção para temperamento, no caso de vacas leiteiras, ela já é feita uma seleção indireta no início da vida das bezerras. Por quê? Se uma bezerra ela não dá leite ou ela é difícil de manejar, ela automaticamente é descartada. Então, acaba que, até chegar ao ponto dela estar sendo manejada no momento ali da alimentação, o temperamento dela já foi praticamente todo testado e aí não teria problema. O que eu vejo é que as novilhas que não dão leite já são descartadas na primeira lactação. Então, acaba que a vaca ou já a segunda lactação, o temperamento, neste caso, para vacas leiteiras, já foi, vamos dizer assim, minimizado pelo efeito do manejo, que a gente sabe que o manejo é o principal melhorador do temperamento. Só que é o que o AGEU já explicou. Quando ele se faz todo esse trabalho que ele mostrou aí no vídeo, de seleção, automaticamente você está fazendo com que o animal tenha um temperamento mais manso. Só que, quando você trabalha em fazendas que fazem realmente seleção, você está agregando, ano a ano, um animal mais manso, uma genética mais mansa. Agora, muitos criadores, eles manejam bastante os animais e falam, não, meus animais são mansos. Manso por quê? Por causa do manejo ou porque o animal realmente tem uma genética mansa? Então, a questão do ambiente, você consegue, sim, tornar os animais mais mansos. Mas, em contrapartida, quando você vende um touro e aquele manejo da sua fazenda não tem outra fazenda, e aí ele vai lá expressar toda aquela genética de temperamento agressivo na fazenda de quem adquiriu essa genética. O trabalho aqui é feito com base na genética. Tem manejo? Tem, mas é base em genética. Bom, professora Roberta Gestal, Henrique Barros, do Mato Grosso, disse que recentemente saiu uma reportagem na revista AG Leilões, dizendo que as centrais estão disputando a tapa hoje animais de alta avaliação. Quais são os critérios da alta para a contratação de touros com alta avaliação? Os critérios da alta, na verdade, o que nós buscamos no primeiro momento não são touros apenas que têm alta avaliação, mas são touros que nos dê credibilidade para comercializar o sêmen. Nós sabemos que a variação genética é uma informação e essa informação ela precisa ser analisada e interpretada, ela é uma ferramenta. Então, a alta hoje ela trabalha com parceiros fornecedores de genética, que são rebanhos que nós acreditamos no trabalho, que nós acreditamos na seriedade e que na hora que nós vamos comercializar sêmen desses touros, realmente esses touros cheguem no rebanho onde vão ser trabalhados e possam transmitir aquilo que a avaliação genética está informando que eles vão transmitir. Então, nós buscamos animais e nós acreditamos no touro jovem, investimos nos touros jovens. Todo ano, a central vai trabalhar maciçamente com touros jovens. É uma mudança de cultura, é uma mudança que os próprios representantes da central precisam entender, mas é o pulo do gato do melhoramento. É que a cada geração, a geração mais nova, ela é superior. Então, nós trabalhamos, os nossos critérios é trabalhar com rebanhos que são fornecedores de genética e que têm seriedade naquilo que fazem. O Rafael Rogestein está presente aqui, é veterinário também da Pantera, Fazenda São Pedro. Está dizendo que está com um problema sério em relação ao peso ao nascer. Assim, ele está dizendo que os programas de melhoramento, Argel, quase não trazem essas informações. Como é que vocês fazem para poder resolver essa questão? Se isso tem trazido para ele... Tem muita discórdia em relação a problemas de recuperação das mães. E como é que a genética aditiva trata dessa questão do peso ao nascer e qual o grau de importância dentro do sistema de seleção?
Em algumas raças nos Estados Unidos, o peso nascer hoje é ponderado em torno de 8 a 10% negativamente. Ou seja, quanto maior o animal, mais penalizado ele é no seu índice final em função do peso ao nascimento. Nas raças zebuínas, principalmente falando especificamente na raça Nelore, Deus nos deu a dádiva dessa raça ter facilidade de parto. Só que quando a gente começa a selecionar para peso, para ganho de peso, o peso ao nascer aumenta também, né? Isso, infelizmente, vem junto. O que a gente tem que fazer? Pesar os animais, todos eles, e buscar animais de peso ao nascer moderado. A gente tem alguns exemplos, como o remanso quisto, que nasceu com 26 quilos. E tanto é que ele transmite peso ao nascer negativo. A gente tem o remanso noturno, que também tem peso baixo ao nascer. Mas a gente tem que estar monitorando constantemente essa característica. Existem algumas características que, quando você seleciona uma, como é o caso do peso, aumenta o peso ao adulto e aumenta o peso ao nascer. É preciso estar monitorando, porque essas características não são desejáveis que a gente aumente. Bom, já tem uma pergunta também para a Valciara aqui, mas na sequência eu só peço para a Roberta responder ainda uma pergunta do Rafael, Valciara. A professora Roberta, ele está perguntando, ele está dizendo o seguinte, que tem muitos touros velhos, erados nos sumários de touros provados, e isso acaba indicando um menor progresso genético. Pedi para a senhora comentar sobre isso. Pergunta do Rafael, e gostou bastante da sua palestra. Oi, Rafael. Realmente ainda existem, tá? Inclusive nas centrais, você ainda comercializa sêmen de touros, como, por exemplo, o Quark, que nós citamos aqui, que é um touro que foi muito importante nesse processo do melhoramento, mas que nós temos filhos e netos do Quark, já com valor genético superior a ele, e, infelizmente, nós comercializamos sêmen desses touros. Eu citei na minha palestra a dificuldade que nós temos das pessoas acreditarem no touro jovem. E isso é um processo, é uma mudança de cultura. À medida que o melhoramento, os conceitos básicos do melhoramento forem absorvidos e praticados dentro do rebanho, a partir do momento que você usar aquele touro jovem e ele dá a resposta desejada, que você deseja, então você vai passar a confiar nessa informação. Mas é um processo. E a pecuária nacional tem passado por esse processo. Eu não sou tão velha assim, mas eu acompanho o melhoramento desde... E essa moça aqui também. E desde 88, e nós nadávamos contra a maré. Ninguém acreditava em avaliação genética. Enquanto todo mundo falava de outra coisa, a gente estava lá levantando a bandeira do melhoramento e acreditando naquilo que a gente fazia. Nós estamos aqui numa mesa, numa fazenda, que fez isso, que acreditou, levantou a bandeira e hoje está colhendo fruto. Mas não é um processo tão rápido. Agora nós temos que assimilar tudo isso que está sendo oferecido. E são ferramentas. Nós temos, o Argeu falou aí nesse vídeo de várias ferramentas, o que custa produzir um touro bem avaliado, um touro top em avaliação genética. Não é fácil. São anos de trabalho, são anos de dedicação, são critérios, são pesquisas, a iniciativa privada pagando o preço de você, ao longo desses anos, e testando. A Valciara está aqui e ela também pode responder. Então, realmente é uma mudança de cultura. E, infelizmente, nós temos, mas você não precisa seguir. Você vá pelos touros jovens, acredita no potencial genético desses animais e vai em frente. Hoje, todos os sumários, catálogos, internet, têm disponível a avaliação genética de touros jovens. Bom, só complemento aqui o Lorisval Campos, pecuarista da Fazenda São Francisco, Poconé, Mato Grosso. Ele está dizendo que ele nunca fez a seleção nem no gado PO, muito menos comercial, para DEPs específicas de determinadas características. Está dizendo que ele está em dúvida, ele precisa de uma garantia a mais para isso. Como ele deve encontrar no sumário? Ele aí pergunta se touros de maior acurácia lhe asseguram melhores resultados. Lorisval, Poconé.
Lorisval, os touros de maior acurácia, na verdade, a acurácia, ela te elimina o risco que você tem da informação. É uma medida de risco. Você pode usar com maior intensidade ou com menor intensidade dentro do seu rebanho. Então, você está diminuindo o risco que você tem daquela informação. Mas existe em genética a lei da probabilidade. Se você utiliza de 3, 4 touros jovens, você multiplica essa probabilidade, você diminui o seu risco e você sai lá na frente com um touro de alto valor genético. Recentemente eu assisti uma palestra americana sobre o teste de progênie de touros holandês. E eles começam a seleção dos animais com apenas 4 meses de idade, utilizando a DEP assistida pela genômica. E o que eles têm feito? Os animais que são selecionados, os tourinhos jovens, eles têm um ranking, o primeiro, o segundo até o 10º colocado. Quando eles utilizam esses animais dentro do rebanho e vem a prova das filhas, né, a colocação desses animais pode alterar do primeiro para o terceiro, do quarto para o 7º, mas não altera que eles são os melhores dentro daquela safra. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar um conjunto de animais que vai trazer um impacto dentro do teu rebanho. E você não tem que se preocupar tanto com a idade dos animais, porque se você for pegar, por exemplo, um touro de alta acurácia para habilidade materna, você vai usar um touro de 15 anos, 14 anos. Agora, o que é importante é você ver o que está por trás desse touro para habilidade materna. Quem são os pais, quem são os avós, quais são as DEPs para essas características do pai, da avó, da mãe, do bisavô. Porque isso te dá uma garantia. Agora, quando for usar um touro jovem, utiliza mais de um, no mínimo 3 touros jovens, de alto valor genético. Você traz um progresso genético para o teu rebanho e você diminui seu risco, porque é uma lei da probabilidade. Você multiplica as probabilidades, então você diminui o seu risco. Bom, Valcera, o Joaquim Mendes, do Paraná, ele pergunta se deve buscar compras de touros baseados nas medidas de temperamento, se ele deve fazer isso. E onde ele pode encontrar essa informação? Já está disponível no sumário da USP? Bom, as DEPs? A gente fez um projeto piloto, onde a gente avaliou uns 15 rebanhos da ANCP e publicamos o primeiro sumário, que era da DREAD. Só que a gente não conseguiu ainda colocar isso no mercado por questões burocráticas de patente, que eu não falei, mas o Reateste é patenteado pela UFMG, e é uma tecnologia brasileira. Então, a gente está ainda alinhando como que essa metodologia vem para o mercado, e nós tivemos sempre o cuidado, porque é uma característica, sim, fácil de ser medida, mas se não tiver os critérios, como a Roberta já colocou, é importante a gente trabalhar com critérios. Então, não adianta a gente colocar para um criador usar sem ter o respaldo de que aquilo realmente vai agregar para quem estiver adquirindo essa metodologia. O AGEU também colocou na palestra que a gente não vai medir touro, a gente não vai medir o animal, a gente está medindo o rebanho, e com isso a gente consegue identificar no rebanho os filhos de touros que são mansos. E nessa avaliação a gente identificou na época o quark como um animal manso. A gente identificou que é uma genética que transmite docilidade para os seus filhos. E a gente observa, se a gente for perguntar, fizer uma enquete aqui para as pessoas presentes, vão identificar isso, subjetivo, né? Eu identifiquei que os filhos do quark são mais mansos. Então, hoje, ainda é difícil, mas tem trabalhos que produzem avaliação de temperamento de forma subjetiva. É um trabalho, eu acho que a iniciativa, a gente tem que partir de um ponto, e aí, com o passar do tempo, aprimorando as avaliações e chegar até um ponto que seja satisfatório. Queria abrir um parênteses, que é, Roberta, que é você que me colocou aqui hoje, né? Eu comecei a trabalhar, fiz mestrado e doutorado por causa da Roberta, então acho que é um prazer, a gente tinha até esquecido disso, mas posso dizer que eu sou uma pupila, como diz o Bergman, dela, de admirar. E no começo, realmente, como ela falou, a gente ia para fazendas, tinha muitos criadores que não acreditavam em avaliação genética,
a gente nadava contra a maré. Hoje é um prazer ver as pessoas virem até nós e falar, eu uso. Mas sempre a gente, e nessa onda agora de avaliação genética, a gente vê muito aventureiros. Isso a gente tem que deixar claro aqui. Procurem comprar genética de gente que tem critério, que faz trabalho sério. Porque muita gente, hoje, pela questão do marketing, usa falar que faz avaliação, mas, no fundo, a gente sabe que não é isso. Então, tenha cuidado em adquirir animais que sejam confiáveis. Bom, a gente tem muitas perguntas ainda, tá, pessoal? E o nosso tempo já está meio que findando. Vamos lá, Argel. Luiz Otávio de Lima, de Goiânia, você fala muito em ganhos econômicos. Em que ponto a musculosidade e acabamento são características antagônicas? Como você tem conseguido isso? Luiz Otávio, Goiânia. Isso é uma coisa interessante, porque normalmente o animal que é um grande conversor de músculo, né, não tem a mesma facilidade em depositar gordura, né? Então as características não andam juntas. Mas quando você começa a medir, você começa a encontrar indivíduos que é um grande produtor de músculo, ou seja, tem um ótimo rendimento frigorífico e também é bem acabado, né? Porque uma das coisas que chamou a atenção no trabalho de ultrassonografia de carcaça é que quem são os animais precoces? São animais de estatura mediana, musculosos e de boa costela. Mas, ao contrário, não é verdade. Então, tem animais que são medianos, musculosos e têm costela e não têm acabamento, né? E o que a gente quer é unir essas características. Hoje, no sumário da NCP, já tem disponível lá, a gente já identificou vários pais que têm a área chama DAOL, é a área de olho de lombo, que é a medida do contrafilé, e quanto maior o rendimento frigorífico, mas que também, ao mesmo tempo, tem a DACAB, que é a déficit, espessura e gordura, e é um animal bem acabado. É isso que a gente busca. É a mesma situação do exemplo de peso ao nascer com ganho de peso, né? Um caminha junto com o outro. Qual que é o desafio? Encontrar animal que ganhe peso bastante, mas que tenha peso ao nascer moderado, e também aí, via medição, a gente começa a identificar esses pais. Argel, aproveita e já responde também do Gustavo Palhares, de Porto Velho, Rondônia. Ele perguntou se você acredita na importância da avaliação de marmoreio dos animais. É uma característica a ser selecionada no melhoramento, mesmo ainda não tendo retorno econômico para tal. Gustavo, Porto Velho. Olha, Gustavo, é uma coisa que eu aproveito aqui para parabenizar o Fabiano Araújo da Val. Nós fazem 8 anos de medição sobre todo o rebanho, em todas as fêmeas, identificando animais com marmoreio. Depois desse volume de dados, e não só na nossa propriedade, mas na propriedade de vários outros criadores, agora parece ser possível a gente rodar uma análise para indicar animais que transmitam essa característica. Sobre se a gente deve usar ou não animais Nelore com marmoreio, isso eu tenho algumas dúvidas, né? Se a gente tem esse mercado, claro que tem nas churrascarias, mas se a dona de casa nossa quer essa carne com marmoreio no seu dia a dia, mas essa é uma questão mercadológica. A questão genética de identificar esses animais, é possível sim, a gente vai ter tão logo animais Nelore que transmitem a característica, né? Que é o que interessa, né? Transmitir a característica. Eu imagino que esse produtor que está usando Angus, seja para ele, sim, interessante ter na sua base Nelore os genes de transmissão de marmoreio, que é a gordura entremeada no meio da carne. Roberto Júnior pergunta, você mostrou no gráfico, evolução genética, a idade ao primeiro parto aumentou muito, se comparado a 28 anos atrás, é isso, né? O ideal é o quê? Diminuir? Na verdade, no gráfico, a posição dela é o contrário, né? É no sentido de que ela diminuiu. É um ganho positivo. Na verdade, a intenção é diminuir. Só que hoje, a característica mais indicadora de precocidade sexual é a probabilidade de parto precoce, que é a DEP3P. Essa realmente é a característica indicadora de precocidade. E com isso nós diminuirmos a idade ao primeiro parto. Não necessariamente que uma fazenda precise expor as fêmeas precocemente, mas ela pode utilizar touros que tenham valores altos para DEP3P ou para perímetro escrotal e colher o fruto disso no rebanho, diminuindo a idade ao primeiro parto do rebanho dele.
Valcera, tem duas perguntas aqui quase que semelhantes, olha só. Uma é da Rosimeire Antunes, Rio Grande do Sul. Ela pergunta: a seleção para temperamento é importante para exportação, por quê? Aí vem uma outra pergunta do Luiz Otávio de Lima, de Paraná, Rondônia. Quando o Brasil iniciou a exportação de Nelore, os animais foram considerados bravos. E hoje, como está sendo essa visão dos touros brasileiros e tal? É alguma coisa relacionada para exportação? Luiz de Paraná, Rosimeire, Rio Grande do Sul. Bom, essa questão do temperamento, no caso que hoje a gente está vendo que é uma das características de seleção da vez, quando a gente considera o mercado latino, como o Argel colocou, México, eu tive o prazer de visitar a Colômbia e ver a criação do Brahma. Nos Estados Unidos também as questões de instalação. Então, o zebu a gente tem que ser verdade para ser dito. O zebu, sim, tem um temperamento mais agressivo. E a gente, aqui, com essas extensões que nós temos, a condição de criação nossa é diferente em qualquer outro lugar do mundo, vamos dizer assim. E como a gente trabalha. Quando a gente considera o mercado externo, nós vemos que a mão de obra é precária, os animais têm que ter uma docilidade no manejo, eles não valorizam. O Nelore, na época que nós estávamos lá nos Estados Unidos, as vacas Nelores foram colocadas no pior pasto e ninguém queria mexer por causa do temperamento agressivo. E a gente sabe que, quando a gente leva em consideração o mercado externo, nós temos a questão da segurança dos funcionários, a questão do bem-estar. A gente é visto como uma carne dura, e isso não é verdade. A gente tem identificado animais que são mansos, que produzem como devem ser. Então, para a gente conseguir atingir o mercado externo, a gente tem que realmente exportar animais mansos. E isso é fácil de se fazer com a seleção. Bom, daqui a pouco tem um almoço, o pessoal já quer almoçar, gente. Eu vou fazer duas perguntas rapidamente para vocês, porque é só para dar uma satisfação ao pessoal que está ligando para a gente. O José Roberto Paniago, do Amazonas, Argel, pergunta quais os cuidados que ele deve ter ao utilizar touros jovens. Está batendo muito em cima disso, né? Quais são as suas recomendações? E aproveita e responda também para a Adriana Lima Nogueira, de Bonito, Mato Grosso do Sul, quais os principais DEPs para quem quer produzir carne. Uma coisa meio relacionada à outra, né? Já que esse é o objetivo da pecuária de corte. Touros jovens, produção DEPs para carne. Adriana e José, Mato Grosso do Sul e Amazonas. A questão dos touros jovens é muito interessante, porque até a professora Eliane estava trabalhando em produzir uma cartilha de utilização de touros jovens. Porque você pega um touro jovem, mesmo que compre numa fazenda e leve para outra, há uma viagem, um estresse, uma nova adaptação. E muitas vezes esse touro é colocado para trabalhar junto com touros mais velhos, e aí o mais velho domina o touro jovem. Ou, às vezes, acontece de, por exemplo, no caso do Amazonas, a pessoa adquire um touro num outro lugar, muda de clima, o touro passou por um processo, às vezes, de preparo de venda, exames, ou seja, essa parte de utilização dos touros, é preciso colocar touros jovens trabalhando entre eles, e ao perceber que um touro, por qualquer motivo, sinta um pouco mais que os outros, às vezes é preciso pensar na recuperação dele, mesmo em se tratando de uma raça tão adaptada quanto o Nelore, né? Esses touros, eles saem, normalmente são vendidos por todo mundo com exame andrológico, ou seja, eles estão com capacidade reprodutiva, mas às vezes em função de viagem, em função de estresse, né? Em função de mudança de manejo, em função de uma série de situações, eles ficam temporariamente inviabilizados. Então, é importante, né, que ao adquirir o touro, dê um tempo de aclimatação, mas mais que isso, coloque ele junto com outros touros jovens. E lembrando que o touro ele nasce com instinto de reprodução, mas ele não nasce sabendo. Então, ele tem toda uma fase de aprendizado também, né? Alguns aprendem mais fácil, como qualquer coisa na nossa vida. Tem touros que têm maior facilidade de aprendizado. Respondendo a Adriana, que é uma zootecnista que prestou muito bons serviços aqui dentro da genética aditiva e hoje mora em Bonito, o ganho de peso é importante. O mais importante de todos são as características de reprodução,
né? A quantidade de bezerros nascidos é o maior ganho econômico da fazenda, então a gente tem que estar muito atento que a vaca tem que ser fértil, né? Fertilidade, a gente seleciona por testículo a 1 ano de idade, por permanência no rebanho, né? Chama stayability, né? Mais os ganhos de peso, né? E a parte de rendimento frigorífico. Essas são as principais características. Claro que todas as outras, na sua dosagem, com uma habilidade materna, com uma eficiência alimentar, contribuem para o sucesso da operação, né? É muito importante porque a gente tem os modismos, né? O que interessa é o conjunto das características econômicas. Não adianta a gente focar numa só delas e esquecer as outras. A gente precisa caminhar com todas as características andando junto. Bom, daqui a pouco tem até pergunta para o presidente da Acrisur, Chico Maia, sobre frigorífico. Tem um pessoal aborrecido com frigorífico, eu não sei porquê. Mas daqui a pouquinho, só para encerrar rapidamente, já aproveita, Argil, ou então você mesmo, Roberto, vai lá. O Roberto Abreu, de Goiás, ele diz que tem sido indicado que deve usar circunferência de 12 e 15 meses. Por que essa medida e não ao sobreano? Roberto. Sim, Roberto, a medida, ela normalmente ela é padronizada a uma idade, seja a 1 ano ou aos 15 meses, para gerar DEP nesses programas de melhoramento. E quando você faz o ajuste de uma medida padronizada, você tem que ter medidas anterior e posterior. Então, o que nós queremos quando nós sugerimos ou indicamos que utilize a DEP ou a medida próxima de 1 ano e 14 meses? Que seriam que você pegaria os animais no auge da precocidade. Aqueles machos que se realmente se destacam, tenham a puberdade mais cedo, que é o que vai gerar uma medida de perímetro escrotal mais alto quando comparado com os demais do grupo dele. Então, o que nós queremos exatamente é pegar esse crescimento testicular que é gerado pela puberdade. Então, ele vai se diferenciar entre os animais. E esse animal, então, vai ser o mais precoce, ou ele vai gerar uma DEP mais alta de animais mais jovens precoce. E é isso que ele vai transmitir. E quando você transporta isso para a fêmea, você também pensar que a fêmea, quando ela vai ser exposta na estação de monta, ela vai ser exposta na primeira estação de monta dela, com 14 meses. Porque com 24 meses, que é na outra estação, com 26 meses, ela já não é mais precoce, ela já está dentro da idade normal de entrar em reprodução. Quer completar? O objetivo, né, é atingir 30 centímetros o mais rápido possível, né? Esse é o objetivo. Por quê? Entre 28 e 32 vem a maturidade sexual, a puberdade sexual. Numa raça muito precoce, aos 10 meses de idade, numa raça tardia, aos 30, 36 meses. Mas quando o animal chega com 28 a 32 centímetros de circunferência, a gente inicia a puberdade sexual, né? Então, o objetivo é chegar rápido ali. Depois disso, o touro ter uma circunferência muito grande, não é mais um item de seleção, né? O que interessa para nós é essa curva de crescimento. Por quê? O macho que cresce o testículo rapidamente, ele vai ser pai ou irmão de fêmeas que vai ter um desenvolvimento ovariano rápido, que é o que a gente busca no final. Então, quando a gente está medindo circunferência escrotal, que é uma medida, é um item que o frigorífico não nos paga, na verdade a gente está de olho em fêmeas de alta fertilidade. Bom, Roberta, aproveita e responda para o Antônio Jorge Alves Vieira, São Félix do Xingu, Pará, pergunta qual seria a faixa ideal de peso para uma matriz Nelore em sistema extensivo, provavelmente na parte reprodutiva, né? DEP de ultrassonografia, talvez. Antônio, São Félix do Xingu. Eu não entendi a idade. Exatamente, peso era... O peso das vacas para fazer a medida de ultrassonografia. Não entendi a pergunta. Em sistema extensivo, criação, qual a ideia, a sua recomendação, do Argel, da própria Valsera, uma vaca atingir um período de maturação para ela entrar em reprodução
lá do São Félix do Xingu, Pará. Para reprodução, o que nós temos visto ele seria de 280 quilos a 350, né? Mas que nem sempre o peso final ele está correlacionado com a precocidade sexual. E sim mais o ganho em peso pós-desmama, que está correlacionado com a precocidade sexual. Agora, o que nós temos observado dentro da precocidade sexual é que é um conjunto de características que interferem. Além, lógico, do manejo que resulta num peso mais elevado, mas ela precisa ter potencial genético, ela precisa ter genes para ela expressar essas características. E outra característica que está extremamente correlacionada é a velocidade de ganho em peso desse animal pós-desmama, mais do que o peso final. Bom, já estamos quase encerrando. Valciara, tem uma pergunta aqui do mineiro Eduvaldo, de Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Ele disse que tem animais girolando, produzindo de 20 a 25 quilos de leite dia. Ele disse que quer saber se você tem trabalho relacionado ao gir ou ao holandês para ele poder conseguir um girolando ainda mais manso, que ele está com um problema de gado muito bravio lá. Bom, meu trabalho com gado leiteiro ainda é bem, vamos dizer, tem pouco tempo, tem uns 2 anos que a gente tem trabalhado, 3, com a Embrapa. O que a gente observa é que você tem que trabalhar, buscar as suas, vamos dizer, as suas geniarcas que sejam mansos. E a Embrapa faz um trabalho de temperamento, de seleção para temperamento do gado. Só que, para você produzir isso e ter um ganho assim, de imediato, e realmente ainda é complicado. A gente está trabalhando para chegar a esse objetivo, mas você tem que ter um manejo bom e tentar buscar identificar geneticamente as suas matrizes que estão deixando os filhos que produzem, né, bezerras mais mansas, para você poder ter esse ganho aí. É difícil, realmente. A gente trabalhar com temperamento não é fácil. Argel, a pergunta agora vem lá de Santa Teresa, Espírito Santo, doutor Armando Saik. Ele diz qual a expectativa para a disponibilidade de embriões congelados para o uso nas propriedades. Isso facilitaria muito os custos de transporte para lugares distantes, como é o caso dele lá, que mora em Santa Teresa, Espírito Santo. Essa parte comercial, quem coordena é o doutor Geraldo Paiva, né? Mas ele pode entrar em contato com nós pelo telefone 67 3321 5166, que a gente vai estar informando da possibilidade e dos valores. Eu agradeço a pergunta, né? A gente está aqui com o Geraldo, que é o diretor comercial da empresa e que pode passar para eles, e certamente, se ele deixar o endereço, ele vai estar entrando em contato e informando os valores de comercialização. O Valdelico, do Pará, quer saber, a Roberta, sobre os índices de avaliação genética. Ele quer saber se tem como ter índices, a regularização, metodologias sobre essa avaliação. Índices econômicos? Exatamente. Sim, já existe. Eu acredito que ainda esse ano a ANCP vai soltar um trabalho sobre índices econômicos e tem alguns outros programas de melhoramento que também estão trabalhando. A grande dificuldade de índice econômico no Brasil é exatamente pela extensão do país e as diferenças que existem dentro de cada região. Então, calcular um índice econômico único é um pouco, vamos dizer assim, subestimar o potencial que nós temos das nossas regiões. Mas já existe um trabalho que eu acredito que a ANCP ainda esse ano vai soltar, e algumas outras instituições, como Qualitas, que eu conheço, estão já trabalhando com índice econômico, então, mas isso ainda está em estudo. Carlos Maroni, da Bahia, pergunta, Roberta, nessa grande evolução da raça Nelore, qual foi, na sua opinião, a principal contribuição para a pecuária de corte brasileira? Eu vejo o Nelore, ele simplesmente conquistou, né, a pecuária brasileira, o zebu de forma geral, mas o Nelore mais específico, porque se você analisar que nós tiveram importação de aproximadamente 7 mil animais zebuínos contra 800 mil animais taurinos,
O fato de hoje nós temos uma população de 170 milhões de zebuínos é porque o zebu, ele simplesmente ele conquistou, ele venceu. Com o quê? Com as características particulares dele, que é a adaptação às nossas condições. Uma vaca Nelore nunca precisou de ajuda para parir, nunca precisou de ajuda para um bezerro mamar nela. E nem para ela, com as condições que nós temos de pastagens, ela conseguia dar um parto por ano e ficar prenha. Então, eu vejo que essa contribuição de adaptação do Nelore foi o grande sucesso dele e do zebu. É lógico que hoje, à medida que nós estudamos mais essa raça, que nós desafiamos mais ela, mais nós temos observado e isso tem dado resposta. Nós tínhamos alguns tabus que falavam que o Nelore era tardio, e nós já provamos que o Nelore não é tardio. Nós tínhamos tabus que falavam que o Nelore não dava acabamento, não dava rendimento, e nós já provamos que não é isso. Nós tínhamos tabus que falavam que o Nelore não dá leite, nós já provamos que o zebu dá leite, que o Nelore dá leite. E em relação ao temperamento, esse temperamento ativo do Nelore, que você pode controlar até pelo manejo, mas nós já temos resposta de seleção para animais mansos e que vão transmitir isso. Uma coisa que eu esqueci de colocar, que a seleção para temperamento, a gente não quer o animal apático, tá? Não é mais manso, não. A gente quer um animal que ele tenha, porque mesmo a gente acredite que essa questão da adaptação do Nelore no Brasil se deu pelo próprio comportamento de ser imperativo, de ser ativo, isso é importante para o sistema. Então, o que a gente quer é que o animal seja apenas manso, não que ele seja um animal muito manso, não é esse o nosso objetivo. A gente só quer eliminar os extremos mesmo, que nem mesmo um animal muito manso também não se torna desejável, porque ele torna tudo muito lerdo e a gente quer agilidade na hora de estar manejando com os animais.